5 cidades futuristas que já existem e você nem sabia. Você já imaginou morar em uma cidade onde carros voam, robôs entregam sua comida e a inteligência artificial controla até o clima? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas segura essa ideia, porque essas cidades já existem. E o mais louco, elas estão escondidas bem debaixo do nosso nariz, em lugares que você provavelmente nunca ouviu falar. Hoje, vamos te levar por um tour por 5 cidades futuristas que já são realidade, e aposto que pelo menos uma delas vai te deixar de queixo caído. Então, pega um café, se joga no sofá e vem com a gente descobrir essas maravilhas tecnológicas que estão mudando o mundo enquanto você assiste a este vídeo. Quando pensamos em cidades futuristas, a cabeça vai direto para Dubai ou Tóquio, né? Mas o mundo tá cheio de lugares que estão dando um salto para o futuro, e não são só os suspeitos de sempre. De desertos transformados em oásis tecnológicos a ilhas artificiais que parecem saídas de um videogame, essas cidades estão reescrevendo o que significa viver no século XXI. E o melhor, elas misturam tecnologia de ponta com culturas únicas, paisagens naturais bizarras e até algumas histórias que vão te fazer rir. Preparado? Vamos começar! Cidade 1, Seondo, Coreia do Sul. Nossa primeira parada é Seondo, na Coreia do Sul. Já ouviu falar? Não? Então segura essa! Seondo é uma cidade que foi literalmente construída do zero para ser o futuro. Ela fica a 65 quilômetros de Seul, numa área que, até os anos 2000, era só um pedaço de lama no Mar Amarelo. Isso mesmo, eles criaram uma cidade inteira em cima de um terreno recuperado do mar. Seondo é o que chamam de cidade inteligente. Cada prédio, cada rua, cada semáforo é conectado por uma rede de sensores que funciona como o cérebro da cidade. Quer um exemplo? O lixo. Esquece aquelas lixeiras fedorentas na esquina. Em Seondo, o lixo é sugado por tubos subterrâneos que levam tudo direto para uma central de reciclagem. É tipo um aspirador de pó gigante. E tem mais, a cidade monitora o tráfego em tempo real, ajustando os semáforos para evitar engarrafamentos. Resultado, você quase nunca fica preso no trânsito. Mas não é só tecnologia. Seondo foi desenhada para ser ecológica. Quase 40% da cidade é coberta por parques, e eles usam água reciclada para irrigar tudo. E sabe o que é mais curioso? Eles se inspiraram no Central Park de Nova York para criar o principal parque da cidade. Só que, diferente de Nova York, Seondo é tão planejada que parece que alguém desenhou a cidade inteira no Photoshop antes de construir. Mas nem tudo é perfeito. Alguns moradores reclamam que Seondo parece fria demais, como se fosse um laboratório gigante. E olha só, a cidade ainda não atingiu a população que planejaram. Era para ter 300 mil habitantes, mas hoje tem menos de um terço disso. Será que o futuro às vezes é muito perfeito para ser verdade? Bom, deixa eu te contar uma coisa engraçada. Os sul-coreanos são tão obcecados por tecnologia que em Seondo até as lixeiras têm Wi-Fi. Sério? Para que uma lixeira precisa de internet? Me conta nos comentários se você descobrir. Cidade 2, Masdar, Emirados Árabes Unidos. Agora vamos atravessar o planeta até Masdar, nos Emirados Árabes Unidos. Se você acha que Dubai é o auge da modernidade, espera até conhecer essa cidade. Masdar foi projetada para ser a primeira cidade do mundo com zero emissões de carbono. Isso mesmo, uma cidade no meio do deserto onde o sol castiga 50 graus centígrados e que funciona 100% com energia renovável. Parece impossível, né? Masdar é como um experimento vivo. A cidade usa energia solar e eólica para tudo, desde a iluminação até os carros. Aliás, esquece os carros a gasolina. Em Masdar, o transporte é feito por pods elétricos que parecem saídas de um filme do Tony Stark. Eles são tipo táxis autônomos que deslizam por trilhos subterrâneos. Você chama um pelo celular e ele te leva aonde quiser, sem motorista, sem barulho, sem poluição. E os prédios? Eles são feitos para combater o calor do deserto. As fachadas têm janelas minúsculas e materiais que refletem o sol, mantendo tudo fresquinho sem precisar de ar-condicionado o tempo todo. E tem mais, uma torre eólica gigante no centro da cidade que canaliza o vento do deserto para resfriar as ruas. É como se a cidade inteira fosse uma nave espacial ecológica. Mas aqui vai uma curiosidade estranha. Sabe como Masdar mantém as ruas limpas? Eles usam robôs varredores que patrulham a cidade de noite. E pasmem, esses robôs são tão silenciosos que os moradores nem percebem eles trabalhando. Mas tem um porém. Como Seondo, Masdar também parece meio vazia. A cidade foi planejada para 50 mil pessoas, mas hoje tem menos de 5 mil. Será que o futuro é tão perfeito que ninguém quer morar nele? E só para fechar, uma cena que só Masdar pode te oferecer.
Camelos passeando ao lado de arranha-céus movidos a energia solar. Quem disse que o futuro não pode ser? Estranho. Cidade Peace, Neom, Arábia Saudita. Agora segura o fôlego porque nossa próxima parada é Neom, na Arábia Saudita. Essa cidade é tão ambiciosa que parece mais um delírio de um bilionário do que uma cidade de verdade. E bom, talvez seja mesmo, porque Neom é o projeto pessoal do príncipe Mohammed bin Salman. O plano, construir uma cidade do tamanho de um país pequeno, com tecnologia que faz Dubai parecer coisa do passado. O grande destaque de Neom é The Line, uma cidade com 170 quilômetros de comprimento, mas apenas 200 metros de largura. Isso mesmo, é uma cidade em forma de linha reta, com 2 arranha-céus gigantes espelhados que cortam o deserto. Dentro, tudo é conectado por trens de alta velocidade que te levam de uma ponta a outra em 20 minutos. E o mais louco, não vai ter carros, nada de ruas. Tudo é projetado para você caminhar ou usar transporte futurista. Neom quer ser a cidade mais inteligente do mundo. Eles planejam usar inteligência artificial para controlar tudo, desde a segurança até a produção de comida. Isso mesmo, comida. Eles estão construindo fazendas verticais que usam 90% menos água do que a agricultura normal. E no deserto, isso é quase um milagre. Ah, e tem mais. Neom quer ter uma lua artificial. Sim, uma lua falsa feita de drones que iluminam a cidade à noite. Quem precisa de estrelas quando você tem tecnologia, né? Mas nem tudo é tão brilhante. Neom ainda está em construção e já tem polêmicas. Dizem que tribos locais foram deslocadas para dar espaço ao projeto. E o custo? Bom, ninguém sabe ao certo, mas falam em $500 bilhão. Será que vale a pena? Só o tempo vai dizer. Uma curiosidade bizarra. Para construir Neom, eles estão usando robôs que trabalham 24 horas no deserto, mas enquanto isso, camelos ainda são usados para transportar materiais. É o futuro e o passado colidindo no mesmo canteiro de obras. Cidade 4, Telosa, Estados Unidos. Agora vamos cruzar o oceano até os Estados Unidos, onde um bilionário chamado Mark Lorry está planejando Telosa, uma cidade que parece tirada de uma utopia. Diferente de Sondo e Masdar, que já existem, Telosa ainda está no papel, mas os planos são tão malucos que ela merece um lugar na nossa lista. O objetivo? Criar a cidade mais sustentável e igualitária do mundo. Telosa vai ser construída em algum lugar no deserto do sudoeste americano. Eles ainda não decidiram o local exato. A ideia é que a cidade seja 100% movida a energia renovável, com transporte público gratuito e prédios cobertos de plantas para reduzir o calor. E aqui vai o pulo do gato. Telosa quer ser uma cidade onde ninguém é dono da terra. Isso mesmo, o terreno pertence a uma fundação e os lucros são reinvestidos na própria cidade, para garantir saúde, educação e moradia para todos. Mas o que realmente chama atenção é o design. Telosa é inspirada em cidades como Copenhague e Singapura, com ciclovias por todos lados e arranha-céus que parecem jardins suspensos. E tem uma torre gigante no centro chamada Torre da Equidade, que simboliza a ideia de igualdade. Parece um sonho, né? Mas aqui vai uma curiosidade estranha. O deserto onde Telosa pode ser construída é lar de uma das cobras mais venenosas dos Estados Unidos, a cascavel. Imagina construir uma cidade futurista enquanto desvia de cobras. E claro, tem quem duvide que Telosa saia do papel, porque, convenhamos, criar uma utopia no meio do nada não é tão simples quanto parece. Cidade 5, The Oceanic City, Malásia. Nossa última parada é a mais maluca de todas, The Oceanic City, um projeto na costa da Malásia que quer criar a primeira cidade flutuante do mundo. Isso mesmo, uma cidade que não fica na terra, mas boiando no mar. Parece coisa de filme do James Bond, mas é real. Ou, pelo menos, está começando a ser. A ideia por trás da Oceanic é enfrentar 2 problemas gigantes: a falta de espaço em cidades costeiras e a subida do nível do mar por causa das mudanças climáticas. A cidade é feita de plataformas flutuantes conectadas, cada uma com espaço para 300 pessoas. Essas plataformas têm farmas aquáticas, painéis solares e até sistemas para reciclar água do mar. E o mais legal, elas são projetadas para resistir a furacões e tsunamis. E aqui vai uma curiosidade incrível. A Oceanic não quer só ser sustentável, mas também ajudar a natureza. As plataformas têm recifes artificiais embaixo para atrair peixes e recuperar a vida marinha. É como se a cidade fosse uma parceira do oceano, não uma inimiga. Mas claro, viver no mar tem seus desafios. Por exemplo, como é que faz para receber uma pizza numa cidade que flutua? Alguém já pensou nisso? E tem mais. Os arquitetos dizem que a Oceanic pode ser expandida indefinidamente, como um Lego gigante no meio do mar. Imagina só, sua cidade cresce conforme você precisa de mais espaço. Mas será que morar numa ilha flutuante é tão legal quanto parece? E só para fechar, uma cena que só Masdar pode te oferecer: camelos passeando ao lado de arranha-céus movidos a energia solar. Quem disse que o futuro não pode ser? Estranho!
E aí, o que achou dessas cidades que parecem saídas de um futuro distante, mas que já estão entre nós? De Sondo com seu lixo high-tech, a Masdar que desafia o deserto, passando pela loucura de Neon, a utopia de Telosa e a cidade flutuante da Oceanic, o futuro já chegou e ele é mais estranho, mais verde e mais incrível do que a gente imaginava. Mas aqui vai uma pergunta para te deixar pensando. Se você pudesse escolher, em qual dessas cidades você moraria? Ou será que o futuro perfeito ainda está por vir? Deixa sua resposta nos comentários e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais curiosidades como essas. Até a próxima e quem sabe onde o futuro vai nos levar.